Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando o passo a passo desse lindo tapete com babados. Apesar de parecer difícil, não é, é bastante fácil e simples de fazer. Esse tapete ficou com 40 centímetros de largura e 64 de comprimento. Ele está pesando aproximadamente 350 gramas. É um tapete bastante econômico. Antes de começar, peço que se inscreva no canal, deixe um curtir, um comentário, isso é muito importante para mim. Assim você me ajuda a atingir os meus 1000 inscritos. Vamos ao vídeo? Para o trabalho de hoje, eu estarei usando uma agulha 3,5, mas você pode estar usando uma agulha 4 também, não tem problema. Vou usar um barbante na cor Bordeaux, número 6, um barbante cru também número 6 e o barbante degradê, número 6. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link da loja onde você pode estar achando este barbante degradê e os outros também. Eu vou começar com o barbante cru, fazendo um círculo mágico. Se você não sabe como fazer o círculo mágico, eu estarei deixando na descrição do vídeo uma aula onde eu ensino como fazê-lo. Agora eu vou fazer aqui 3 correntes. As 3 correntes, 2 vão representar a altura de um ponto alto e uma o espaçamento. Agora eu vou fazer aqui um total, contando com essas correntes, 8 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu já fiz ali as correntes, então aqui eu começo a contar 2 e separo por uma corrente. 3 pontos altos, faço uma corrente de separação. Faço um ponto alto e uma corrente de separação. Feito aqui os 8 pontos altos, separados por uma corrente, eu vou fazer aqui no final mais uma corrente. Vou ajeitar aqui, ó, bonitinho, e vou puxar aquele fiapo do começo. Pronto. Agora eu vou fechar esse círculo. Eu vou fazer na segunda corrente, então eu conto aqui 1, 2, eu vou fazer nessa segunda corrente um ponto baixíssimo. Pronto. Feito isso, eu puxo aqui o fio, vou cortar ele, vou nesse ponto aqui, ó, de base, bem aqui onde tá o fio mesmo, e vou inserir a agulha e puxar para trás. Pronto, puxei para trás, aperto direitinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui, ó, esse barbante em 2. Vou inserir a agulha em um ponto qualquer aqui, ó, inserir ela e vou puxar uma banda desse barbante que eu dividi em 2. E agora eu vou dar 2 nós. Não aperta muito o primeiro nó. Olha, está tudo bonitinho aqui no começo ainda. E amarra de novo, para ficar bem preso. Feito isso, você já pode cortar aqui a rebarba, ó, que sobrou de barbante. Você pode fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Esse fiozinho do começo. Para ficar bem firme. E não soltar durante a lavagem. Todos os arremates
deste trabalho quando nós formos trocar de linha e no final ele vai ser exatamente igual. Eu vou puxar a linha para trás, vou dividir ela, vou inserir num ponto qualquer e vou puxar uma banda e dar 2 nós. Vai ser sempre a mesma coisa, não vai mudar, tá? Pronto, peguei o barbante bordô. Eu vou vir aqui pelo lado direito, tá? Do trabalho. Vou inserir aqui o barbante. Em qualquer espacinho, naquele espacinho entre um ponto alto e outro, que nós fizemos uma corrente de espaço, então eu vou inserir, ó, esse barbante bordô dentro dele, de trás para frente, e vou dar um nozinho aqui para prender. Pronto, tá preso. Agora, eu insiro a agulha, laço o barbante lá atrás e puxo ele para frente. E vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Feitas essas 3 correntes, eu vou fazer aqui meios pontos altos. Eu não vou terminar o ponto alto. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto aqui e vou deixar ele laçado na agulha. Eu não vou fechar ele. Faço 2. Deixo laçado na agulha. Contando com as correntes, agora vão ser 4, ó. Mais um. Contando com as correntes, ó, eu tenho 4 pontos altos aqui laçados na agulha. Contando ali com as correntes, eu tenho 4 pontos altos e vou fazer o último, que vão ser 5 pontos altos em cada buraquinho desse aqui. Pronto, fiz aqui, ó, tenho 5 pontos altos laçados sem terminar na agulha. Agora, eu laço a linha e puxo por dentro dos 5 de uma vez. Aí, aqui eu vou fazer 2 correntes. Passo aqui para o próximo espaço. Este primeiro ponto alto, eu vou fazer ele completo. Fiz ele completo, ficou laçado aqui. Agora, eu faço mais 4 pontos altos sem laçar. Então, fiz 2, 3, 4, 5 pontos altos. Todos os 5 aqui laçados na agulha. Agora, eu laço a linha e puxo por dentro dos 5 de uma vez. Então, eu vou fazer isso em todos os espaços. Eu faço 2 correntes aqui de separação e vou fazer isso em todos os espaços, que são 8 espaços, né? Chegando aqui, ó, no finalzinho, eu fiz nas 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui as 2 correntes. Agora, eu vou vir aqui, eu vou contar 1, 2, 3. Eu vou vir na terceira corrente e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando esse trabalho aqui da florzinha. Agora, eu vou puxar aqui, ó, a linha. Fechei com um ponto baixíssimo. Vou puxar a linha e vou arrematar daquele mesmo jeito que eu ensinei no miolinho da florzinha, né? Nós vamos inserir num ponto de base, nós vamos puxar lá para trás para poder estar arrematando essa linha. Aí, nós vamos fazer mais 3 florzinhas dessa. Nós vamos fazer um total de 4 florzinhas. Agora, eu vou passar para o barbante degradê. Vou inserir aqui, ó, naquele espaçamento, nós não fizemos 2 correntes entre uma pétalazinha e outra, então, eu vou inserir o barbante bem no espaçamento aqui, ó, entre uma pétalazinha e outra, e vou dar aquele nozinho. Lembrando
que o lado direito da florzinha fica para cima, tá? Faço normalmente aqui, puxo lá atrás e vou fazer 3 correntes. Feitas as 3 correntes, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos, fazendo um bloquinho com 3 pontos altos. Feito o bloquinho, eu faço uma corrente, passo para o próximo espaçamento entre uma pétala e outra e faço mais um bloquinho com 3 pontos altos. Aqui eu vou estar fazendo não só o bloquinho, mas vou fazer um leque. Então, eu fiz um bloquinho com 3 pontos altos, faço uma corrente de separação e no mesmo espaço eu vou fazer mais um bloquinho com 3 pontos altos, fazendo assim um leque. Pronto. Feito isso, eu faço uma corrente de separação, vou para o próximo espaçamento e dessa vez eu vou fazer só um bloquinho nesse espaçamento aqui. Vão ser 4 bloquinhos sozinho e 4 leques, tá? Faço uma corrente de separação, passo para o próximo espaçamento das pétalas e dessa vez eu vou fazer mais um leque. Uma corrente de separação e no mesmo espaço eu faço mais um bloquinho com 3 pontos altos. No próximo espaçamento, faço uma corrente de separação e no próximo eu vou fazer só um bloquinho. Como eu disse, vão ser 4 leques e 4 bloquinhos separados, 4 bloquinhos sozinhos. Então, nós vamos alternar entre leque e bloquinho, até chegar no finalzinho ali, que a gente vai juntar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Prontinho, eu terminei aqui, ó, de fazer. Vou fechar na terceira corrente, né, com ponto baixíssimo, e vou arrematar a linha daquele jeito. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 bloquinhos separados e 1, 2, 3, 4 leques, alternando entre eles. Feito isso, eu vou pegar mais um bloquinho, mais uma florzinha. Vou fazer daquela mesma forma, né? Vou inserir aqui por detrás. Vou dar um nozinho e vou fazer o primeiro bloco com 3 pontos altos. 2, 3 correntes e 2 pontos altos, fazendo assim o nosso primeiro bloquinho. Separo, faço uma corrente de separação e vou pro próximo fazer o leque. Dessa vez eu vou fazer só um bloquinho com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação. Agora eu venho aqui, ó, pego aquele outro, eu vou colocar, ó, avesso com avesso, tá vendo? Vou juntar avesso com avesso e os lados direitos eles vão ficar para fora. Aí eu venho aqui bem no, nós estamos avesso com avesso, né? Eu venho aqui no leque, não tem o leque daquele outro? Eu vou vir no meizinho do leque, vou inserir a agulha no leque do outro, pelo lado avesso, tá vendo? Eu vou inserir a agulha pelo lado avesso. Então, eu insiro a agulha aqui, ó, de trás para frente, laço a linha aqui, passo por de dentro desse espacinho, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, juntando esse motivo com o outro. Feito isso, eu posso só jogar ele para trás aqui, ó, aquele outro que já tá pronto. Laço a linha novamente, ó, e vou fazer aqui, ó, o outro bloquinho do nosso leque.
Pronto, fiz o outro bloquinho do leque. Venho aqui novamente. Agora, no espaço, ó, entre o leque e o outro bloquinho, não esquece aqui, ó, de fazer aquela corrente de separação. Vem aqui, ó, no espacinho entre o leque e aquele bloquinho lá do outro motivo, tá? E faço a mesma coisa, junto com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui para o próximo espaçamento e vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos aqui. Então, é assim que nós vamos juntar todas as outras florzinhas, tá? Ó, fiz o bloco, faço a corrente de separação, venho aqui pro próximo espaçamento, ó, entre o bloquinho e o outro leque, faço, coloco, insiro a agulha e fecho aqui, ó, uno eles com o ponto baixíssimo. Jogo pro lado e venho aqui pro próximo leque dessa florzinha aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só um bloquinho desse leque. Faço a corrente de separação, volto para outro motivo. Vou lá no meizinho do leque e uno os dois com um ponto baixíssimo. Pronto, agora já posso soltar de vez esse aqui e terminar o meu leque. Pronto, eles estão, ó, juntinhos um do outro, bem firmezinho, sem problema nenhum. Agora, eu termino aqui, ó, essa parte normalmente, como foi feito aqui. Não tem segredo, não. Só venho aqui, faço o meu bloco, né? O meu bloquinho separado. Depois, eu vou fazer o leque, bloco, leque, e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Ó, tá vendo? Terminei de unir os dois, como ficou. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os outros dois. Vou unindo pra cá, até todos eles estiverem unidos pelo degradê, tá? Então, o próximo eu vou fazer aquele negócio, vou juntar aqui e vou fazer pra lá. Aí, o próximo junto e faço pra lá, até ficar os 4 lado a lado aqui. Eu terminei aqui, ó, de juntar todas as florzinhas. Eu peço desculpas, na parte anterior do vídeo, foi que, infelizmente, eu acabei perdendo o áudio daquela parte que mostra como que nós juntamos os motivos com o barbante verde. Aí eu tive que usar o áudio da câmera, então não ficou assim muito bom. Aconteceu um problema e eu acabei perdendo o áudio daquela parte, mas agora vai ficar tudo bonitinho de novo. Eu vou pegar aqui, ó, o barbante cru, vou inserir ele de trás para frente em qualquer espacinho aqui, ó. Vou começar nesse espacinho aqui mesmo e vou dar um nozinho nele. Agora, ó, eu vou inserir a agulha, vou laçar aqui o barbante por detrás, trazer ele aqui para frente e vou fazer 1, 2, 3 correntes. E aqui dentro mesmo desse espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Pronto. Fiz um bloquinho com 3 pontos altos. Faço aqui uma corrente de separação. Venho para o próximo espaço, ó, entre uma folhinha e outra, e vou fazer mais um bloco com 3 pontos altos.
Pronto, fiz o bloquinho com 3 pontos altos. Faço uma corrente. Cheguei aqui, ó, na ligação. Aqui eu vou fazer na pontinha do leque, eu faço um ponto alto. Na ligaçãozinha de um motivo e outro, eu faço outro ponto alto. E na última pontinha do leque, eu faço mais um ponto alto. Eu fiz aqui, ó, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Aí, eu faço uma corrente de separação, venho pro próximo espacinho e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos normalmente. Todos eles separados por uma corrente, tá? Faço a corrente, venho pro próximo espaço e faço mais um bloco com 3 pontos altos. Chegando aqui, ó, vou fazer o meu último bloquinho. Nós estamos chegando aqui, ó, na quininha, né? Na pontinha do trabalho que tem aquele lequezinho, né? Dentro aqui desse lequezinho, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos aqui dentro desse lequezinho aqui. Fiz aqui os 5 pontos altos, eu faço uma corrente de separação, venho para o próximo espaço e vou fazer novamente 5 pontos altos aqui, ó, dentro desse espacinho. Nessa ponta aqui, nós vamos fazer 5 pontos altos em todos os espaços. E 5, faço uma corrente, passo para o próximo, faço mais 5. Prontinho aqui, ó, 5, 5, 5, e venho aqui na última, na pontinha aqui do leque novamente, e vou fazer os últimos 5 pontos altos aqui dessa lateral, dessa ponta, né? Pronto, feita lá, ó, fiz os 5, tá vendo? 5, 5, 5, 5. Agora, eu vou continuar fazendo normalmente os 3 aqui, ó, nos espaços. Então, vou fazer o bloquinho com 3 pontos altos normalmente, tá? Essa carreira vai ser isso, bloquinhos de 3 separados por uma corrente. Quando eu chegar ali no leque, aí quando eu chegar aqui no leque, eu vou fazer 5, depois 5 no próximo espaço. Nessa pontinha vão ser os 5. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntezinha para fechar esta carreira aqui. Terminei aqui a carreira, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e fiz 2 correntes de altura do ponto alto. Agora, eu vou fazer essa carreira de preenchimento e vou fazer aumentos também aqui na ponta. Então, para fazer o preenchimento, eu vou estar fazendo pontos altos em todos os pontos de base. Aqui, ó, onde nós fizemos uma corrente de separação, eu vou fazer um ponto alto. E continuar fazendo pontos de base e continuar fazendo pontos altos em todos os pontos de base. Quando eu chegar nessa separação aqui, eu faço um ponto alto, porque nós fizemos uma corrente de separação. E vamos aí, ó, preenchendo todos os pontos de base e os espaçamentos com pontos altos. Cheguei aqui, ó, na ponta. Aqui eu vou fazer alguns aumentos. Então, nós temos aqui um bloquinho com 5 pontos altos. Eu vou fazer pontos altos nos pontos de base.
até chegar no último ponto de base. No último ponto de base desse bloco com 5 pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui, ó, cheguei no finalzinho, ó, no último ponto de base desse bloquinho, e eu vou estar fazendo aqui, ó, 2 pontos altos. E fazer aquele ponto alto na separação, né, onde nós fizemos um ponto de separação. Faço aqui, continuo fazendo os pontos altos nos pontos de base desse próximo bloco, e quando chegar no último ponto de base, eu vou fazer um aumento, ou seja, eu vou fazer 2 pontos altos no único ponto de base. Chegando aqui, ó. Eu vou fazer isso só na ponta. As laterais vão continuar normalmente só fechando com um ponto alto. Prontinho aqui, ó, terminei aqui. E em cada último ponto de base dos bloquinhos com 5, eu fiz 2 pontos altos. E vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, eu vou continuar fazendo os preenchimentos. Quando chegar aqui, eu vou fazer os aumentos novamente no último ponto de base dos bloquinhos de 5 e fechar aqui com um ponto baixíssimo e vou passar para a próxima carreira. Prontinho, terminei a carreira fazendo os aumentos aqui, ó, em cima no último ponto de base dos bloquinhos de 5. Fiz aqui, fechei com ponto baixíssimo e fiz 2 correntes. Nós vamos agora continuar fazendo preenchimentos, fazendo ponto alto em cima de ponto de base. Só que dessa vez, ao invés de fazer aqui do ladinho, aqui no ponto de base, nós vamos fazer os pontos altos na correntinha. Tá vendo que em cada ponto alto nós temos uma correntinha. Então, eu vou laçar só a parte de trás da correntinha e vou fazer o ponto alto nela. Desse jeito aqui, ó. Aí, eu passo para a próxima parte de trás da correntinha e faço o ponto alto, tá? Para que assim fique o desenho do ponto alto de baixo aparecendo, para ficar mais como se fosse em alto relevo. Então, eu vou fazendo pontos altos na parte de trás das correntinhas dos pontos altos, até chegar ali na ponta que nós vamos fazer aumentos também. Aí, vai ficando desse jeito aqui. Chegando aqui, ó, tá chegando aqui na lateralzinha, aonde nós fizemos os aumentos. Nós vamos fazer aumentos bem em cima dentro de aumento. Aqui nós podemos ver que tem 2 pontos altos dentro desse ponto de base. Aqui, ó, nessa correntinha que fica bem no meio desses 2 pontos altos, nesse ponto de base aqui, bem no meiozinho desses 2 pontos altos, eu vou fazer o aumento. Então, eu vou fazer um aumento dentro de aumento. Então, quando eu chegar no próximo, eu vou fazer 2 pontos altos bem dentro da corrente que fica no meio desses 2 pontos altos aqui que fazem o aumento. Então, eu vou fazendo os pontos altos na parte de trás da corrente normalmente. E agora, aqui, ó, eu estou chegando aqui bem no meizinho, naquele ponto, naquela correntinha que fica no meizinho. Aí, aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos dentro dessa correntinha aqui. Pronto, fiz o aumento. Agora, eu passo para a próxima correntinha e vou continuar fazendo um ponto alto normal. Quando eu chegar no próximo aumento, eu vou fazer mais um aumento no meizinho dele. Ó, cheguei aqui de novo, ó, no aumento, aí eu faço 2 pontos altos na correntinha, que fica bem no meio desse aumento. E vou fazer isso em todos os aumentos aqui.
Faço isso em todos os aumentos. Quando chegar na lateral, eu continuo preenchendo normalmente, né? E aqui, ó, na outra ponta, eu vou fazer normalmente os aumentos dentro de aumento. Quando chegar aqui no finalzinho, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e fazer 3 correntes. Fazer 2 correntes. Prontinho, eu terminei aqui a carreira, fiz os aumentos aqui, fiz 2 correntes e mais uma. 2 correntes para da altura do ponto alto e uma corrente para o espaçamento. Porque agora, nessa carreira, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pular um ponto de base e vamos fazer o ponto alto no segundo ponto de base. Aí, agora, eu faço uma corrente de espaçamento, pulo um ponto de base e faço ponto alto. E faço ponto alto no próximo ponto de base. Faço uma corrente de espaçamento, pulo um ponto de base, faço ponto alto no próximo ponto de base. Esta carreira vai ser só isso. Você faz um ponto alto, uma corrente de separação, pula um ponto de base e faz o ponto alto no próximo ponto de base. Então, vai ficando esses quadradinhos abertos aqui. Essa carreira vai ser só esses quadradinhos abertos. Nas pontas, nós não vamos ter aumento, só vamos fazer os quadradinhos abertos mesmo. Terminei aqui a carreira dos quadradinhos. Fechei com ponto baixíssimo, né? Na segunda corrente, vou fazer aqui 2 correntes. Essa carreira, ela também vai ser de preenchimento. Então, eu vou vir aqui, ó, no espacinho que nós pulamos, fizemos uma corrente, faço um ponto alto. Aí, aqui, dentro desse ponto alto, eu faço outro ponto alto. Faço um ponto alto no espaço, no espaçamento, e no ponto alto, no ponto de base do ponto alto, eu faço outro ponto alto. E vou fazendo assim, fechando essa carreira aqui. Ela vai ser toda de pontos altos. Quando chegar ali na ponta, nós vamos fazer os aumentos. Cheguei aqui, ó. Vocês podem reparar aqui que nós temos os 2 aumentos. Aquele primeiro aumento e aquele segundo aumento que nós fizemos dentro do primeiro aumento. Aí aqui, ó, o nosso ponto alto, ele caiu exatamente dentro do segundo aumento. Então, o que nós vamos fazer? A partir daqui, ó, desse quadradinho, depois desse ponto alto aqui, nós vamos fazer aumentos. Então, nesse próximo aqui, ó, nesse próximo quadradinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Aí, eu faço normalmente o ponto alto aqui no ponto de base desse. Vou pular. Vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto em cada quadradinho e faço 2 pontos altos. Pulo um ponto alto, 2 pontos altos, tá? Eu vou mostrar aqui como nós vamos fazer esses aumentos. Então, eu cheguei aqui, ó, bem aqui, ó, naquele aumento, tá vendo? Esse aqui foi o aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui normal, no ponto de base, e aqui, a partir desse aqui, eu vou fazer 2 pontos altos aqui, ó, nesse quadradinho. Pronto. Faço um ponto alto normal no ponto de base. Aí, nesses outros 2 aqui, ó, faço um ponto alto. Faço um ponto alto. E no próximo quadradinho, eu faço 2 pontos altos. Então, eu vou sempre ter 2 quadradinhos de espaçamento. Agora, aqui, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Aí, eu faço normalmente aqui o ponto alto. Aí, nesses 2 aqui, eu faço um só. E no próximo, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, esse vai ser os aumentos aqui dessa ponta, tá? Que agora eu vou fazer 2 pontos altos,
porque eu fiz 2 quadradinhos ali de espaçamento. E vou fazendo assim. Nós chegamos aqui novamente no quadradinho que deu em cima no ponto alto que deu em cima dos aumentos, né? Então, nós pulamos 1, 2, e nesse último aqui, ó, nós vamos fazer o nosso último aumento, que vai ficar depois do ponto alto. Nós vamos ter aqui um total 5 aumentos. Nós vamos ter aqui um total de 5 aumentos. Agora eu vou continuar aqui normalmente preenchendo esses espaços aqui e os pontos de base. Quando eu chegar na outra ponta aqui, ó, nós vamos ter exatamente, ó, o ponto alto no meiozinho do aumento. Então, nós vamos fazer do mesmo jeito, vamos fazer o aumento aqui até chegar no último aumento aqui, que nós vamos fazer o nosso último aumentozinho. Então, nós vamos ter também 5 aumentos deste lado aqui. Pronto, terminada mais uma carreira, a carreira com os preenchimentos. Eu fiz aqui, já fiz 2 pontos altos para começar a próxima carreira. Essa carreira também vai ser só de pontos altos, ela vai ser igualzinha essa outra aqui que nós fizemos, os pontos altos na parte de trás aqui da correntinha. Eu vou fazer aqui os pontos altos atrás da correntinha, até chegar ali na ponta para fazer os aumentos. Então, aqui não tem segredo, nós vamos só fazer os pontos altos atrás, na parte de trás aqui da correntinha, para ficar esse detalhezinho aqui na frente, e vou passar e vou mostrar como que nós vamos fazer os aumentos aqui depois. Estou chegando aqui na lateral. Nós vamos fazer agora os aumentos, começando, nós vamos seguir a reta deste ponto alto aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, o ponto alto, o primeiro ponto alto do primeiro ponto de base daquele bloquinho de 5. Aí, eu vou seguir ele aqui, ó, o ponto de base dele. Então, ele vai vir aqui o primeiro ponto alto no primeiro ponto de base do bloquinho com 5. Aí, nós temos aqui mais um ponto alto que vai no ponto de base deste ponto alto do bloquinho. E nós chegamos aqui, ó, naquele ponto alto que fica entre os quadradinhos, tá? Vamos ver aqui que dentro desse ponto alto aqui dos quadradinhos, nós vamos ter outro ponto alto. Então, nós vamos começar o nosso aumento a partir deste ponto de base aqui, deste ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, ó, no ponto de base deste ponto alto aqui, ó, seguindo, tá vendo? Seguindo aqui, ó, só pegar a agulha e seguir, ó, que vai dar bem no primeiro ponto de base do primeiro ponto alto daquele bloquinho com 5, ó. Nós seguimos aqui, tchum, chegou aqui no ponto de base dele, eu vou fazer, chegou no ponto de base dele, eu vou fazer 2 pontos altos aqui nessa correntinha. Aí, agora eu faço 1, vou pro próximo, eu faço mais 1 e dou 2 pontos altos de espaço, vamos dizer assim. Aí, no terceiro ponto alto, eu faço mais um aumento. Pronto, fiz mais um aumento. Aí, eu faço 1, 2 pontos altos de espaçamento. Aí, no próximo, no terceiro, eu faço 2 pontos altos, tá? E vou fazendo isso até chegar, aqui, ó, neste ponto alto aqui, ó, que dá na reta novamente daquele primeirozinho, ou seja, o último bloquinho com 5. É só você pegar a agulha assim, ó,
e fazer a retinha, você vai pegar certinho aqui, ó, nesse ponto alto aqui. Então, nós vamos fazer até aqui os aumentos, tá? Chegando aqui, ó, no finalzinho, o meu último aumento, ele vai dar um ponto de base só antes daquele ponto alto. Se a gente seguir com a agulha aqui, o último ponto alto daquele bloquinho com 5, a gente vai ver que vai dar bem aqui nesse ponto de base. O nosso aumento ele vai ficar só um ponto de base antes, então não tem problema. Nós vamos ficar aqui com 11 aumentos nessa pontinha aqui. Agora eu continuo fazendo normalmente, tá? Os pontos altos aqui nos pontinhos de base atrás aqui das correntes, né? Vamos continuar a fazer bonitinho aqui os pontos altos até chegar ali na próxima ponta. Chegando aqui na próxima carreira, eu vou fazer apenas uma corrente, porque essa carreira aqui, ela vai ser só de pontos baixos, normalmente em pontos de base, tá? Então, a gente vai fazer os pontos baixos nos pontos de base normalmente, sem fazer detalhe nenhum nem nada, é só ponto baixo, tá? Então, nós vamos fazer aqui essa carreira fazendo pontos baixos em todos os pontos de base. Quando chegar aqui, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Foi feita aqui a carreira com só pontos baixos. Essa carreira, ela vai servir para a gente fazer o detalhezinho vermelho. Eu não vou retirar o barbante cru, eu vou esticar bem aqui, ó, o barbante, tá? Para ficar soltinho, porque nós vamos fazer o detalhe agora, porque se deixar para fazer depois, vai ficar, é muito difícil, é chato de fazer. Assim fica mais fácil, mais simples de fazer o detalhezinho. Então, como nós vamos fazer? Eu vou inserir a agulha aqui, ó, em qualquer. Nós temos aqui, ó, o espacinho entre um ponto de base e outro, tá vendo? Esse espacinho aqui, esse buraquinho, vou inserir a agulha aqui, ó. Esse buraquinho aqui, nós temos esses buraquinhos aqui, ó. Onde nós fizemos os pontos baixos, tá vendo? Tem esse espacinho aqui. É aqui que nós vamos fazer o detalhe. Então, eu vou inserir a agulha aqui, ó, de frente para trás, ó. Vou puxar o barbante vermelho aqui para frente, tá? Ele vai ficar aqui. Agora, eu vou simplesmente vir, ó, no próximo buraquinho, vou inserir a agulha e vou laçar o barbante vermelho de novo. Trouxe aqui para frente. E vou passar como se fosse um ponto baixíssimo, ó, por dentro do que já estava aqui. Aí, eu vou no próximo buraquinho, laço o barbante e passo como se fosse um ponto baixíssimo. Insiro no buraquinho, laço o barbante e passo como se fosse um ponto baixíssimo. E vou fazendo isso em volta de todo o tapete, em todos os espacinhos aqui, que fica entre o ponto alto e o ponto baixo aqui, ó. E vou fazendo isso como se fosse um ponto baixíssimo, laça lá atrás. Tá vendo por que que assim é mais fácil? Porque se eu deixar para fazer no final, vai dar muito trabalho, porque você vai ter um babado muito grande aqui. Então, você vai ter que dobrar o babado, vai ficar ruim para poder ver a linha aqui embaixo. Então, é por isso que eu já vou fazer o detalhezinho agora. Se você quiser, você pode fazer no final também. Mas eu acho que assim fica muito mais simples de fazer e não vai interferir em nada o nosso trabalho aqui em cima. É só você puxar bem o barbante aqui para ele não desfazer o ponto. E eu vou fazendo assim até lá no final, tá vendo como é que vai ficando bonitinho o detalhezinho. Então, nós vamos fazer toda a voltinha aqui, ó.
e eu vou passar, vou voltar com o barbante cru. Cheguei aqui no finalzinho, ó, eu vou inserir aqui. Puxei aqui, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó, o barbante. Vou inserir a agulha bem no meiozinho da primeira corrente que nós fizemos. De trás para frente aqui. E vou puxar, ó, para trás esse pedacinho de barbante que nós alargamos aqui. Ó, puxei para trás. Dá uma olhadinha se tá bonitinho, se não apertou. Eu já cortei, mas você corta o barbante, ó. Eu já cortei. Aí eu vou pegar aqui, ó, esse pedacinho que eu cortei e vou passar por dentro desse lacinho aqui e vou puxar. Puxei aqui, você observa a parte da frente para ver se não repuxou demais, está bonitinho, tá? Uma dica também, quando vocês forem fazer esse detalhezinho, não aperta o ponto, faz ele mais soltinho, tá? Porque senão o tapete pode ficar repuxado. Aí fiz aqui, vou pegar esses dois pedaços aqui e vou dar um nozinho neles. Olha na frente para ver se não tá repuxando, tá? Vou dar outro nozinho aqui, vou dar 2 nós. Pronto, dei 2 nós. Vai ficar desse jeito aqui. Tá? Depois eu corto, você corta a rebarba aqui. Agora, nós vamos voltar pro barbante cru. Puxar bem ele aqui de volta, né? Voltamos pro barbante cru. Pronto. Eu vou fazer aqui a minha última carreira, tá? Vai ter mais uma última carreira de pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntes e vou novamente na parte de trás aqui, ó, da correntinha, eu vou fazer os pontos altos, tá? E vou fazendo os pontos altos até chegar ali na pontinha que nós vamos fazer os aumentos. Essa daqui vai ser a última carreira de pontos altos desse jeito aqui. Cheguei aqui na lateralzinha, eu vou simplesmente seguir aqui, ó, o aumento desta carreira aqui antes dos pontos baixos. Então, eu vou simplesmente seguir, não tá o aumento aqui? Então, eu vou fazer na mesma reta, eu vou começar a fazer o aumento na mesma reta. Então, aqui, ó, nesse ponto de base que tá na reta desse aumento aqui, ó, do início desse aumento que nós puxamos aqui o bloquinho de 5 pontos altos, eu vou começar então a fazer o aumento aqui. Então, aqui nesse próximo ponto de base, eu vou fazer o aumento. E eu vou fazer daquela mesma forma. Eu faço o aumento, faço 2 pontos altos de espaço, né, de espaçamento. Então, vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos de espaçamento. E no próximo, no terceiro ponto de base, na terceira corrente, eu vou fazer os nossos aumentos. E quando chegar aqui, ó, no último aumento, que nós fizemos aqui, aquele último aumento, aqui, ó. Então, cheguei aqui no último aumento, eu vou fazer também, vou encerrar os meus aumentos aqui. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá vendo aqui tem o aumento, ó. Eu vou fazer o meu último aumento na reta aqui. Nós fizemos esse aumento aqui, faço 2 pontos altos e vou fazer o meu último aumento. Ele não vai dar exatamente na linha do meio desse aumento aqui não, mas não tem problema, tá? Vou fazer o último aumento aqui. Nós vamos ficar, então, com 16 aumentos aqui na pontinha. Aí, agora, eu vou continuar fazendo os pontos altos normalmente. Quando chegar aqui, eu vou fazer da mesma forma, tá? Eu vou pegar aqui
a reta da onde tá aquele nosso primeiro aumentozinho aqui e vou simplesmente seguir fazendo os aumentos e vou começar o nosso aumento aqui, vou fazer 16 aumentos e continuo terminando aqui até fechar esta carreira. Aí nós vamos para a próxima parte do trabalho. Pronto, terminei aqui a carreira, né? Agora nós vamos para a próxima parte do trabalho. Eu vou estar fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Eu vou pular 1, 2, 3 pontos de base e vou fazer um ponto baixo no quarto ponto de base. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2, 3 pontos de base e faço um ponto baixo no quarto ponto de base. Esta carreira vai ser só isso, bem simples. Nesta carreira aqui das correntes, eu preciso que o número de correntes ele seja um número par e quando você dividir esse número, o número que for dividido seja par também. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu fiz 52 correntes. Quando você divide 52, dá 26, ou seja, 52 é um número par. Quando eu divido ele no meio, vai dar 26, que também é um número par, tá? Se você quiser fazer um tapete maior ou menor, você tem que ficar ciente desta situação. Então, para que as minhas correntes dessem 52 aqui, eu fiz a cada 5 correntes desta, a sexta eu fiz ela com 6 correntes e eu pulei 4 pontos de base e fiz o ponto baixo no quinto ponto de base. Então, eu vou começar fazendo 5 correntes, vou pular 1, 2, 3 pontos de base e faço ponto baixo no quarto ponto de base. Aí, depois que eu fizer 5 desse jeito, a sexta eu vou fazer 6 correntes e vou pular 4 pontos de base e fazer o ponto baixo no quinto ponto de base, tá? E quando chegar aqui no final, eu vou estar fazendo da seguinte forma. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou encaixar aqui, ó, a agulha na primeira corrente e vou fazer um ponto alto dentro dela. Vai ficar desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer dentro dessa próxima corrente aqui, eu vou fazer 6 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu faço um ponto alto, faço uma corrente, faço 2 pontos altos, uma corrente, 3, uma corrente de separação, 4, mais uma corrente, 5, mais uma corrente e 6 pontos altos. Eu fiz aqui 6 pontos altos, cada um separado por uma corrente. Pronto, feito isso, nas próximas correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu faço 1, 2 pontos baixos. Eu venho aqui novamente para a próxima corrente e vou fazer de novo 6 pontos altos separados por uma corrente. Esta carreira vai ser só desse jeito. Eu faço 6 pontos altos separados por uma corrente e nas próximas correntes eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu vou alternando entre os 6 pontos altos e as 2 correntes. Faço 6 pontos altos e no próximo eu faço 2 pontos baixos, tá? Tudo pronto aqui, eu fiz todos os babadozinhos nas correntes, fiz aqui os 2 pontos baixos, né, do final, e aqui eu já vou direto, eu nem vou fazer
ponto baixíssimo não. Eu já vou direto aqui, ó, no primeiro ponto alto, tá vendo aqui tem o primeiro ponto alto? Eu vou na parte de trás daquela correntinha que tem nele e vou fazer ponto baixo. Então, essa carreira aqui, eu vou fazer ponto baixo em todos os pontos altos aqui, ó. Naquela parte de trás da corrente, da mesma forma que nós fizemos aqui nesse detalhezinho. Então, eu vou fazer pontos baixos nos pontos altos, não só nos pontos altos, nas correntezinhas de separação também. Então, nós vamos fazer ponto baixo em todas as correntezinhas, né? Aquelas que pertencem aos pontos altos e as correntes de separação. Contando aqui, ó, nós vamos ter aqui em cima 11 pontos baixos, tá? Aí, nós vamos pular aqui, ó, essas duas correntes dos pontos baixos e nós vamos ir direto para a corrente do ponto baixo do próximo babado. Então, é assim que nós vamos fazer. Então, vai dar sempre 11 pontos baixos. Aí, sempre fazendo ponto baixo na parte de trás da corrente, para ficar esse relevozinho aqui na frente. Cheguei aqui no finalzinho. Agora, eu vou fazer aqui no meio desses dois pontos baixos, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar com esse ponto. Então, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar com ele 1, 2, 3, 4 vezes. Então, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo e o meu último, que é o meu último ponto baixíssimo. Pronto, eu caminhei com esse ponto. Aqui, nós vamos ter 1, 2, 3 pontos baixos, tá? De espaçamento aqui. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. 6 correntes, eu vou fazer 6 correntes. Então, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo no sexto ponto de base. Vai ficar desse jeito aqui. Aí, você pode ver que aqui vai ficar, ó, 1, 2, 3 pontos baixos sobrando pra cá. Então, nós temos 3 pontos baixos sobrando pra cá e 3 pontos baixos sobrando pra cá. Aí, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular aqui 1, 2, 3 pontos baixos e faço um ponto baixo no quarto aqui, ó, ponto de base. Então, eu tenho 1, 2, 3 e faço um ponto baixo no quarto ponto de base. Aqui, nós vamos fazer, em cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, vamos fazer um total de 5 pontos baixos. Contando com o que nós acabamos de fazer aqui para selar, para fechar a corrente. Pronto, nós fizemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e vai sobrar aqui 1, 2, 3 pontos baixos para cá. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, pulo aqui 1, 2, 3 pontos baixos e faço o ponto baixo no quarto aqui, ó, ponto de base. Eu vou fazer de novo, ó, o que eu acabei de fazer aqui no começo. Então, eu fiz isso, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e vou fazer o ponto baixo aqui, ó, no quinto ponto de base. Então, nós vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, vai sobrar para cá 3. Faço novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Conto aqui 1, 2, 3 pontos baixos, né?
e vou fazer aqui o ponto baixo no quarto ponto de base e faço mais 5 e faço mais 4 pontos baixos, dando um total de 5 pontos baixos, tá? Então, essa vai ser a sequência desta carreira. Cheguei aqui no finalzinho. Eu vou fazer aqui, ó, nessa primeira corrente, um ponto baixíssimo ligando essas duas correntes aqui. Feito isso, eu vou fazer aqui dentro um ponto baixo, dentro dessa próxima correntezinha aqui. Aí, vou fazer duas correntes para dar a altura de um ponto alto e uma corrente de espaçamento. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer dentro destas correntezinhas 8 pontos altos separados por uma corrente. Aqui no primeiro nós fizemos 6, né? Agora, nós vamos fazer 8 pontos altos separados por uma corrente. 8 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Agora, eu vou vir aqui, ó, para esse próximo espaço aqui e vou fazer 2 pontos baixos nessas próximas correntes. E aqui onde temos os 5 pontos baixos, nós vamos fazer pontos baixos nos pontos de base. Pronto, vão ficar aqui, ó, os 5 pontos altos, mas esses dois não vão ficar com 7 para cá. Faço mais 2 pontos baixos nas próximas correntes aqui também. Pronto, nós vamos ficar com um total aqui de 9, tá? E vou vir aqui nessa próxima corrente e vou fazer novamente 8 pontos altos separados por uma corrente. Então, essa daqui vai ser a sequência desta carreira. Chegando aqui no finalzinho dessa carreira, tá vendo? Fiz toda a volta fazendo aquela sequência. Vou chegar, fiz aqui os 2 pontos baixos e eu vou aqui, ó, na segunda corrente. Nós fizemos 2 correntes para dar a altura do ponto alto, então, eu vou na segunda corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto, fechei com ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntes para dar altura de um ponto alto e faço 2 correntes para dar uma separação. Eu venho aqui, ó, no ponto de base desse ponto alto, do próximo ponto alto, e faço um ponto alto nesse ponto de base. Faço 2 correntes de separação, vou pro próximo ponto de base do próximo ponto alto e faço mais um ponto alto. E faço 2 correntes de separação. E vou pro próximo base do próximo ponto alto, faço um ponto alto, 2 correntes de separação. E vou fazendo assim pontos altos em pontos altos, separados por 2 correntes, tá? Pronto, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos em 8 pontos de base, né? Dos pontos altos separados por 2 correntes. Agora, eu simplesmente vou vir aqui, ó, vou pular esses 2 pontos baixos, eu vou ignorar eles e vou fazer os pontos baixos em cima daqueles 5 pontos baixos que nós fizemos antes. Então, eu só vou fazer, ó, ponto baixo em cima de ponto baixo nos 5 pontos baixos, tá? Seguindo aqui aqueles pontos baixos de baixo aqui. Pronto, fiz isso, ó, fiz 5 pontos baixos. Venho aqui, vou pro próximo ponto de base aqui do ponto alto. Faço aqui um ponto alto.
faço uma, duas correntes e vou continuar fazendo os pontos altos nos pontos de base separados por duas correntes. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer os 5 pontos baixos. Essa vai ser a sequência desta carreira aqui. Mais uma carreira, ó, concluída. Agora eu vou vir aqui, eu fiz os 5 pontos baixos, né? Agora eu vou contar aqui uma, duas correntes e vou fazer aqui, ó, o ponto baixíssimo fechando esta carreira. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer aqui uma corrente e vou fazer aqui todo o trabalho nessa parte, em todos os pontos altos e nas correntes, eu vou fazer ponto baixo. Daquela mesma forma, tá? Pegando a parte de trás aqui, ó, da correntinha. Então, basicamente, essa carreira vai ser só isso. A gente vai pegar e vai fazer pontos baixos em todas as correntes aqui que fica em cima dos pontos altos e as correntes que nós fizemos de separação. Ó, eu estou chegando aqui, ó, naqueles pontos baixos, eu vou continuar fazendo os pontos baixos aqui na parte de trás da correntinha. Ou seja, vão ser todas as correntinhas que ficam em cima aqui dos pontos, nós vamos fazer ponto baixo, tá? Ou seja, vai ser tudo, toda correntinha que tiver aqui, você vai fazer um ponto baixo, vai ficando assim, tá vendo? A carreira foi feita, a carreira de pontos baixos, fiz pontos baixos em todas as correntinhas, como eu tinha dito, fechei aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui, ó, uma corrente. Feita a correntinha para dar altura de um ponto baixo, eu vou vir aqui, ó. Perceba que nós temos os pontos de base, tem um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui, tá? Tem aqui em cima, ó, praticamente em cima do ponto alto, nós temos um ponto baixo, tá? Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos usando os pontos de base que estão do lado desse daqui. Então, eu vou começar aqui, ó, o próximo ponto de base aqui, ó, faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, eu faço mais um ponto baixo. Aí, ficou um ponto baixo aqui em cima do ponto alto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou laçar a agulha para fazer um ponto alto. Vou inserir a agulha aqui, ó, atrás deste ponto alto aqui, ó. Inserir a agulha atrás do ponto alto e vou fazer um ponto alto, como se estivesse fazendo, ó, um ponto em relevo. Pronto, ele vai ficar altinho aqui. Eu pego, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos. Veja que eu peguei aqui, ó, depois daquele ponto baixo que tá bem dentro, bem em cima do ponto alto, tá? Aí, fiz os 2 pontos baixos, venho aqui, laço a linha, passo por detrás do ponto alto aqui e vou fazer um ponto alto aqui em cima, tá? Não faz muito apertado esse ponto alto, não, senão vai ficar repuxando o trabalho. Faz um ponto mais soltinho. Pronto, vem aqui, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Laço, passo por detrás aqui do ponto alto e vou fazer um ponto alto por cima, um ponto alto mais soltinho, tá? Aí, ó. A carreira, ela vai ser isso aqui. Aí, eu vou chegar aqui, ó, nós temos 5 pontos baixos, lembra? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou no terceiro ponto baixo, que ele vai ficar entre os outros 4 aqui. Então, vai ficar 2 para cá e 2 para cá. Eu vou inserir a agulha dentro desse ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para ligar desse jeito aqui, ó.
e vou diretamente já nesse primeiro aqui, ó, ponto alto, fazer o ponto em relevo. Então, vou laçar a linha, vou passar por detrás aqui e já vou fazer diretamente o ponto alto em relevo aqui nessa ligação do ponto baixo, tá? Aí aqui eu continuo simplesmente fazendo os pontos baixos. E basicamente essa carreira vai ser só isso. Eu estou chegando aqui no finalzinho do tapete. Vou fazer aquele ponto baixo nos 5 pontos baixos aqui, né? E aqui, ó, naquela corrente, lembra a primeira que nós fizemos 3 correntes? Então, aí nós vamos fazer o nosso último relevo nelas. Pronto, fizemos o nosso último relevo. Agora aqui, ó, bem, nós não fizemos uma corrente para dar a altura de um ponto baixo e fizemos 2 pontos baixos para poder fazer o relevo aqui, não foi? Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo bem no ponto de base do primeiro ponto baixo que nós fizemos, ó. Ponto baixíssimo para poder fechar a carreira. Aí, vai ficar desse jeito aqui. E nós vamos fazer aquele mesmo esquema para arrematar, né? Eu vou puxar para trás aqui no próximo ponto de base, puxo a linha para trás e amarro ela. E está pronto o tapete. Fica um tapete muito bonito. Fica de fato um tapete muito bonito, ó. Um tamanho muito bom. Esses babados aqui são lindos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueça de se inscrever, deixar um curtir, deixa um comentário também, qualquer comentário, isso é muito importante para me ajudar a atingir os meus 1000 inscritos. Mais uma vez, muito obrigada, um forte abraço e até a próxima aula.